Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Primeiramente, bom dia, tá bom? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui neste canal e mais um vídeo aqui também neste canal, tá, gente? E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. E assim, eu vim aqui para agradecer a vocês, primeiramente, que apoiaram, né, esse vídeo, acreditaram em mim, tá, gente, na minha verdade que eu tinha passado para vocês. Então eu tô muito feliz, tá? Eu não imaginava que esse vídeo ia ter tanta visualização, tá, gente? Nunca imaginei que esse canal que eu fiz, o Me Chamo Cláudia, é um canal novo. Então, assim, eu tô aqui para agradecer muito, muito, muito por cada um de vocês aqui, tá? Que me acompanham. Sejam muito bem-vindas. Continuem aí me acompanhando, tá, gente? Porque aqui eu faço vídeos contando muito a minha verdade. Como prometido, eu falei a vocês que ia fazer um outro vídeo, né? Contando um pouco da minha história, né? Até chegar nessa casa. E para vocês que ainda não assistiram, gente, o vídeo que tá batendo 12 mil e pouco visualizações é o vídeo do tour pela minha casa. Então, assim, eu mostrei aqui meu cantinho, abri minha porta para vocês. E hoje eu resolvi estar sentando aqui e fazendo um vídeo diferente para vocês, um vídeo bem íntimo, conversando com vocês e me maquiando, tá? Vai ser um maqui e fala, tá bom? Eu vou contar a minha história nesse vídeo, tá bom? Graças a Deus, nesse vídeo tour da minha casa, teve muitos comentários bons, tá, gente? Comentários que me ajudaram demais, me deram mais força ainda para eu estar gravando esse tipo de vídeo aqui que eu vou gravar hoje para vocês. E é isso, eu vou contar como tudo começou na minha vida, tá bom? Até o dia de hoje, tá? Se preparem aí que tem muita coisa, tá bom? Muita coisa para vocês ouvirem de mim, muitas coisas reais, coisas que eu passei mesmo. Então espero muito que vocês gostem, se inscrevem no canal. Para vocês que estão chegando aqui agora que não são inscritas, se inscreve, deixa lá o seu gostei. E é isso, espero que vocês assistam até o final aí, tá bom? E vamos lá, tá? Então esse vídeo vai ser uma aqui fala. Eu já me preparei aqui, como vocês viram, ó. Sintam-se muito importante aqui na minha vida, porque vocês vão saber muita coisa sobre minha vida nesse vídeo aqui. Então, assim, eu vou contar de onde tudo começou, do início de tudo, tá? A gente morava em um lugar, né? Acho que foi o primeiro lugar que a gente morou, tá bom? Que, meninas, era uma casa alugada. Era uma casa bem pequena. E assim, era uma casa de 2 cômodos, gente. Sou filha de pais separados, tá? A relação de minha mãe não deu certo. Por coisas da vida mesmo que tem que acontecer, que acontece, que a gente não sabe o porquê, mas acontece, né? Eles se separaram já com filhos. Minha mãe continuou nessa casa, ele foi embora. O irmão de minha mãe se ofereceu a morar com ela, né? Naquela época, talvez para dar um apoio, para ajudar, né? Era uma vida bem sofrida. Imagine você, sua mãe, minha mãe lavava roupa de ganho e era a doméstica que fazia faxina. Então, assim, minha mãe sempre teve uma vida muito difícil, veio do interior, de Castro Alves, para cá, bem novinha, para trabalhar em casa de família. Então, assim, foi uma vida muito massacrada. A gente, né, começou a passar por situações muito tristes, tá? Mas minha mãe sempre deu uma base a gente, pra gente ser sempre pessoas melhores, dependendo de qualquer tipo de dificuldade, né, que viesse acontecendo no nosso caminho, na nossa vida. A gente passava por muita humilhação. Assim, a sala virava a cozinha e a sala, e o quarto era só um quarto, que só cabia uma cama, 2 camas pequenas. E tinha um pessoal que morava na casa, atrás da nossa casa. Então, gente, era um sofrimento. Eu me lembro que tinha uns vizinhos na parte de trás, que quando lavava a roupa, estendia a roupa em cima do nosso telhado e a água caía em cima da nossa cama. E assim, aí vocês me perguntam, vocês não tinham banheiro? O banheiro, meninas, era do lado de fora, do outro lado da rua. Pense, o banheiro era do lado de fora. E meninas, é assim, dentro da casa, eu me lembro que na parte do canto da casa, assim, tinha um esgoto. Vocês acreditam? Corria um esgoto dentro da minha casa. Então era assim, era um fedor. Era um fedor tremendo, assim, sabe? Quando corria esse esgoto dentro de casa. Triste, 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 triste. Porque a gente tinha que conviver com esse esgoto, porque não tinha, a gente não sabia, mesmo que na época minha mãe procurava saber de onde é que vinha esse esgoto. Acho que vinha da casa de trás, que infiltrava dentro da nossa casa. Eu me lembro que era uma casa tão pequena que eu sentava junto do meu fogão. Era um fogão azul,
Era tudo combinando, gente. A geladeira pequenininha azul da Consul e um fogãozinho velho azul, tá? Eu me lembro que tinha uma estante bem pequenininha. Gente, a nossa televisão era aquela televisão antiga que a caixa era de madeira. Então eu me lembro dessa televisão, uns banquinhos assim, sabe? Ou então a gente sentava no chão, a gente não tinha sofá. Eu só tinha aquilo ali para poder ficar, né? Mas, né, aí que vem a parte boa, porque no lugar onde eu morava tinha uma escola que oferecia esporte, dança. Então, assim, eu sempre me matriculei em coisas de dança. Eu fiz capoeira durante muitos anos. Eu fiz aula de jazz, dança de rua, balé, tudo que vocês possam imaginar que eu podia me encaixar, que fosse gratuito, porque não podia ser pago, porque eu não tinha condição nenhuma. Minha mãe não tinha condição nenhuma de pagar, porque ela lavava roupa de ganho em um bairro aqui perto. Então eu me lembro que minha mãe saía de casa com a trouxa na cabeça para poder levar roupa passadinha, limpinha para os patrões, né? E recebia o dinheirinho dela. Então assim, era um dinheiro mesmo para poder pagar aluguel e comer, né? Gente, então assim, foi uma infância que eu tive muito sofrida, tá? Muito escassa de muitas coisas, tá bom? Eu me lembro que a gente passou privações de até alimento para comer e às vezes era um vizinho que ajudava na época, às vezes era a irmã de minha mãe. Então assim, gente, a gente passou por tanta coisa, tá? Mas superamos, né? A gente não tinha cozinha dentro de casa, tá bom? Não tinha uma pia, tá, gente, pra lavar prato, porque assim, o espaço que sobrava era o espaço onde ficava o fogão, que era atrás da porta. Então a gente não tinha pia de lavar louça. Então onde que a gente lavava? A gente lavava num... Gente, parecia uma placa, aquelas placas que a prefeitura bota no coisa, que a gente fez de uma mesinha do lado de fora da casa. E a gente botava ali os nossos pratos, nossa bacia com prato para poder lavar. E também lavava a roupa, tá? Então, ou seja, era tudo do lado de fora, fora o banheiro, que também era do lado de fora. Meninas, vocês têm noção de quanta dificuldade a gente passava naquela época com esgoto dentro de casa? Não tinha sofá, uma geladeira velha quebrada, uma televisão de madeira que só funcionava quando a gente batia do lado. E meninas, não tinha pia para lavar prato dentro de casa, porque não tinha espaço, era um bico pequenininho. E a gente lavava tudo na frente da nossa porta. Quem subia, quem descia, via a gente lavando nossas coisas, nossas roupas, nossos pratos, tudo numa bacia. Então assim, era bem complicado. A gente passou mais ou menos 20 anos nessa casa. Então assim, foi muita luta, viu, meninas? E eu me lembro, né, com o banheiro da gente ficava do lado de fora. Eu me lembro que quando dava 8 horas da noite, a gente poderia fazer xixi nas calças. Que minha mãe não confiava em abrir a porta para poder ir no banheiro, gente, porque ficava do outro lado. Então assim, quem tivesse vontade de fazer o número 2 ou xixi, ia ficar aguardando até chegar de manhã, imagine. Meninas, hoje eu dou risada, mas é pra chorar, sabe? Porque era um sufoco. Meninas, eu vou contar pra vocês uma história engraçada que teve, tá? Teve uma vez que eu tava tão apertada, tá, gente? Eu tava tão apertada pra poder ir no banheiro, não sei o que eu tinha comido, e me deu uma dor de barriga. E eu falei, minha mãe, eu novinha na época, né? Minha mãe, eu preciso ir no banheiro, minha mãe. Eram 9 horas da noite, 9 e pouca. Minha mãe, eu preciso ir no banheiro, não vai ter como, minha mãe, no pinico não vai adiantar, porque a gente tinha um pinico, né? Debaixo da cama por precisão, nesse caso precisasse. Mas meninas, eu não tava afim de fazer no pinico, né? Não era xixi. Então assim, gente, eu tive uma dor de barriga que minha mãe precisou levantar para poder ir comigo no banheiro, né? Ou seja, para poder ninguém abrir, né? Para poder ninguém abrir. Deixa. Casaquinho, mamãe. É papote de Eloá? É capote de Eloá. Eloá vai guardar o capote. É minha bebê. Vai guardar o capotinho, vá. Viu, meninas? Então, assim, minha mãe teve... Gente, ela teve mesmo necessidade de abrir a porta, já 9 e pouca da noite,
para poder ir no banheiro. Então, enquanto ela, né, tava na porta esperando, porque, gente, não tinha chave a porta do banheiro, era um pedacinho de vão, o banheiro com a porta onde cabia só um vaso sanitário quebrado, podre, que ainda estava limpo porque minha mãe sempre lavava. Então, assim, não era só a gente às vezes que usava, outras pessoas vinham e usavam porque não tinha fechadura, era uma corrente que a gente botava. Então, assim, gente, você acredita, eu no banheiro, uns meninos abusados de lá, gente, subiu em cima do telhado para poder ver quem estava ali e chegou a destelhar o telhado. Gente, esse dia foi uma agonia que minha mãe retou 9 horas da noite. Já tinha meninos aprontando naquela época. Gente, é sério, hoje eu dou risada, mas foi uma situação, sabe? Imagine para quem é mocinha, que é sua privacidade, que é ir no banheiro, né? Porque acho que o banheiro é um momento de privacidade, né, gente? É só você e você. Então, vinham uns pivetinhos de lá tentar abrir o telhado para poder ver quem estava dentro, para ver nosso momento de intimidade. Pense aí, toda menina tem um quartinho, tem as coisinhas dela tudo organizadinho, né? E era meu sonho também ter o meu quartinho, por mais pequenininho que seja, mas eu queria ter o meu canto, a minha privacidade, e eu não tinha, né? Porque era um quarto para 5 pessoas, né? Uma casa, um cubículo. Então, assim, eu tinha uma amizade que a gente sempre saía, a gente sempre fazia dança, ela sempre estava comigo em tudo, tá bom? E o que me fazia ter um escape, né? Esquecer dessa minha realidade dura, né? Um pouco cruel, saber que eu ia para capoeira, eu fazia capoeira, fazia dança, então eu ficava, fora que eu estudava, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu fazia capoeira e dança, ou seja, meu dia era todo preenchido, porque eu me dedicava demais ao colégio, e meu colégio era bem longe da minha casa, então assim, minha casa era bem na parte de baixo, meu colégio era bem na parte de cima, então tinha várias ladeiras, sobes e desces para poder ir. Então era muito difícil, e fora que às vezes eu não tinha nem alimento no estômago para poder ir para o colégio, e muitas das vezes eu almoçava no colégio, né? Então era muito, gente, era uma dificuldade assim, surreal. Fiz capoeira durante mais de 10 anos, tá bom? Então isso me fazia esquecer um pouco da dura realidade, né, que a gente sentia. E fora que eu via também o sofrimento da minha mãe, porque ela sempre quis dar uma melhoria, uma coisa melhor pra gente, e ela não tinha condições. Então assim, ela veio pra cá muito novinha para trabalhar em casa de família, para tentar, né, uma coisa diferente. E aí ficou em casa de família, fazia faxina, lavava roupa de ganho, mas a gente superou e passou por isso tudo, tá bom? E estamos aqui hoje, tá, gente? Ficou quase 20 anos nessa casa, puro sofrimento, puro, gente, muita coisa. Então, assim, minha tia começou a conversar com ele: Geraldo, tá vendendo lá um terreno e tal, por que você não compra e tira a Dalva daí, desse lugar? Dalva paga aluguel, não tem condição de pagar aluguel e tal. Aí foi aí que foi botando na cabeça dele, né? E como ele era um homem que não tinha filho, estava sozinho e sempre foi apegado à minha mãe, né? Graças a Deus. Então, assim, ele comprou esse terreno aqui, que eu me lembro que na época, gente, eu fiquei tão feliz, né? Eu fiquei feliz, tá, gente? Assim, porque era um lugar que eu tinha nascido e me criado, e eu não queria, né, cortar esse cordão umbilical, porque eu tinha muitas amizades, meu colégio era lá de lá, então, capoeira, então tudo mudou. Quando eu vim pra cá, né, tudo mudou, assim, eu tive que me desvincular de muita coisa lá. Imagina, você, né, nasce, cresce, vai sair de lá mocinha, para poder você ter que largar tudo e ir para um outro endereço, né? E assim, não para uma casa melhor, tá, gente? Ou seja, saí de uma casa com broco, pequenininha, mas era broco e rebocado, com a janelinha de madeira, né, pintadinha de verde, tudo simples, né, caindo aos pedaços, beleza, um banheiro do lado de fora, beleza. Mas aí que vem a segunda história, a segunda parte da história. Por isso que eu agradeço todo dia a Deus, ele ter aparecido em nossas vidas, porque é o meu segundo pai, foi o pai que aguentou muitas pontas com a gente aqui, que é o meu tio, irmão de minha mãe. Então, assim, ele falou, ó, é um terreno que só tem uma casa de tábua, né, de madeira, e a única coisa que tem de broca era o banheiro. Então, assim, eu já imaginei, né, eu já pensando, Jesus, como é que não deve ser essa casa? Aí no dia que meu tio veio aqui, né, que minha mãe também veio para conhecer, para poder assinar os papéis e tudo, para poder comprar o terreno, gente, que eu conhecia a realidade. Meninas, tinha muito mato, muito barro, e era uma casa de madeira estragada, gente, não era madeira boa não, era madeira, uma batida o prego na outra, assim, uma coisa muito mal feita, só provisória mesmo.
E a única coisa que tinha de broco, sem rebocar, era o banheiro com a latrina partida no meio, colada. Na época, quando o meu tio comprou esse barraco, meninas, era o único barraco que tinha aqui na vizinhança, era o nosso, é onde a gente morava. Então, assim, gente, sério, ao redor da gente só tinha casas bonitas, de grade, pintada. Então, assim, pra mim que já era mocinha, né? Uns 13, 14 anos já. Então, menina, foi complicado, tá? Então, assim, gente, o dia da mudança em si eu não me lembro, tá bom? Como é que funcionou o dia da mudança, até porque minha mãe não tinha nada pra trazer, né? Coitada, tudo que ela trouxe de lá foi velho mesmo, né? Caindo aos pedaços. Então, assim, não tinha muita coisa nova para trazer. Mas eu me lembro, gente, que a gente aí começou a se instalar. A gente começou a morar aqui. E é triste da vida, porque eu não aceitava, eu não queria. Eu senti saudade das minhas amizades. Eu senti saudade de muita coisa. Gente, tudo teve que mudar. Minha capoeira, minha dança, eu não podia mais fazer. Até porque, para eu sair daqui onde eu moro, para poder ir para lá, eu tinha que pegar a condução. Eu tinha que pegar um ônibus. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de transporte? Esse barraco estralava. Ele tinha tudo para cair. Mas Deus foi tão maravilhoso em nossas vidas que em um momento assim, gente, foi um barraco muito duvidoso, um terreno grande, que era um barraco, as paredes eram de madeira, mas tinha como dividir cozinha, tudo certinho. Eu me lembro que a gente tinha um beliche, que a gente dormia na sala, era tudo ao contrário, tudo diferente daqui. Então, assim, meninas, a gente rezava, né, para poder não chover, porque, meninas, teve uma noite que choveu. Gente, é sério, teve uma noite que choveu, que a água veio de trás do barraco, entrou toda dentro de casa, entrou no banheiro, entrou na cozinha, entrou na sala, a menina saiu arrastando tudo, que precisou meu primo, que hoje é meu compadre, sair daqui da casa de minha tia, para poder aparar essa parte aqui com madeira, gente, onde só tinha mato. Então, assim, era sapo que entrava dentro de casa, cobra de 2 cabeças que entrava dentro de casa, e a gente ficava no pavor, porque eu nunca tinha visto aquilo. Então, a gente, gente, é sério, depois que a chuva parava, era lama, era mato, tanta coisa, sabe, pôs dentro de casa, porque a chuva vinha, então tudo que vinha de trás da casa descia aqui para nossa casa, né? Então, quando a gente estava dentro de casa, a gente sempre via uns engraçadinhos, né, falando. Gente, é sério, eu não sei nem o que dizer a vocês da situação que a gente vivia aqui, porque era uma vergonha tão grande que a gente sabia, a gente via na cara dos vizinhos que a gente era indesejável naquele lugar, sabe? Que eles não queriam a gente ali, porque para eles era uma vergonha, né? Um barraco feio aqui no meio do nada e a gente morando. Então foi muita luta que a gente passou. Teve um certo dia, né, que meu pai veio aqui nos visitar, né, gente? Aí ele já tinha falado pra mim, Ninha, eu vou comprar um saco de tinta e vou pintar o barraco. Meu pai inventou de pintar o barraco de que cor? Azul. Aquela tinta que era uma tinta de pó. E assim ele fez, né? Ele pintou o barraco de azul, tá bom? Barraco todo de azul. Foi tanto que quem me conhecia, né? Que eu chegava nos lugares e me conhecia. Ah, você mora naquele barraco azul, né? Eu fiz, moro naquele barraco azul. As pessoas faziam hora mesmo, as pessoas falavam coisas, sabe? Dava que entender que a gente era indigente, assim, é muita coisa, a gente passou por muita coisa. Até conseguir transformar esse barraco aqui em casa, foi muito processo, muita água rolou. Eu dei um dinheiro à minha mãe. Aí o que foi que minha mãe fez, né, gente? Minha mãe começou a comprar os materiais de construção para poder tirar do barraco e montar uma casa, né, de verdade. E nessa época, meninas, eu já estava grávida do meu primeiro filho, né, Patrick, que hoje tem 22 anos. Então, assim, gente, foi minha gravidez inteira dentro de lona, porque até desmanchar o barraco, porque assim, o pedreiro que a gente contratou foi um vizinho nosso, né, que assim, ele suspendia as paredes, depois ele derrubava as madeiras, então foi tudo dentro de casa. Eu grávida, assim, a gente imagina, com meio de vizinho, e vizinho não gostava da zoada, vizinho não gostava que estava construindo, então, gente, foi uma agonia só. Então, eu com minha barriga ali, a gente tinha que dormir em qualquer canto. E fora isso, meninas, o barraco não tinha chão, não tinha piso, não tinha chão. Era barro pisado. Então, assim, a gente tapeava com tapete, né? A gente botava tapete
para poder tapear a feiura, né? E às vezes até para não sujar muito a casa, tá? Porque época de chuva a gente até passava na época de chuva, porque aí não subia tanta poeira. Mas quando fazia sol, quando o tempo esquentava, a poeira subia, então era um verdadeiro inferno, sabe? Meninas, até a gente conseguir fazer essa casa aqui, gente, é sério. A gente passou por tanta aprovação. As pessoas faziam questão de humilhar a gente, as pessoas faziam questão de dizer que aqui não era o nosso lugar, as pessoas faziam questão de olhar a gente torto, porque a gente morava num simples barraco de madeira. Então as pessoas faziam questão de querer detonar a gente, né? Mas não conseguiram, né, gente? Não conseguiram. E aí Deus, mais uma vez, né, provou do seu amor por nós, que aí meu pai conseguiu esse dinheiro, né, o cachorro da vizinha aqui latindo. A gente ignora, viu? Esse que a gente passou aqui, que só Deus mesmo que sabe, gente? Situação de fome, tá? Situação de aperto mesmo, tá? Situação muito triste, situação que... Gente, é sério, a gente chegou num momento aqui, mesmo depois que construiu a casa, tá, gente? Porque assim, a gente levantou as paredes, mas não teve condições de rebocar, não teve condições, sabe? A gente, no máximo que a gente fez para poder tirar o barraco, a gente levantou as paredes, né? O pedreiro, no caso, levantou as paredes e botou a porta e botou o desenho da porta, o desenho da janela. E mais, gente, mesmo com as paredes levantadas, né? O barraco todo desmontado, né, e jogou aquele mutuado de madeira fora. A gente ficou durante um bom tempo sem a janela e sem a porta, porque também já ia entrar um outro dinheiro para comprar a janela e a porta. Então a gente fechava a nossa porta com taipas, né, toras de madeira, e a janela também. A gente nem comprou telhado novo, a gente aproveitou o telhado do barraco, ou seja, depois a gente teve que, eu me lembro que a gente teve que lavar, minha mãe botou a gente para lavar com escova o telhado que era do barraco, para poder ficar mais limpo, porque tinha muita sujeira dentro. Então assim, quando é barraco no meio do nada, assim, as pessoas jogam lixo, as pessoas desmerecem, né? Então tinha muito lixo, a gente teve que lavar todas as telhas, né, para poder reaproveitar e botar na casa atual que estava fazendo, né? Então ainda tinha tudo isso, né? Teve uma época de Natal aqui mesmo, que até hoje eu me lembro, eu fiz aniversário e a gente não tinha condições de comprar roupa, não tinha condições de fazer ceia. Ceia é uma coisa muito chique, né? A gente não tinha condição de fazer ceia nenhuma. Então assim, quando dava 6 horas, minha mãe fechava a porta, e enquanto todos comemoravam, né, o Natal, que era o dia do meu aniversário, a gente ficava dentro de casa e às vezes nem um pão tinha para tomar café, né? Então assim, fora que era tudo velho, meninas, era tudo muito velho, não tinha geladeira nova. A geladeira da gente, que a gente trouxe de lá onde a gente morava, já a porta já era solta, então a gente trouxe ela com a porta solta. A gente, me lembro que quando comprou esse barraco aqui, a gente ficou com um sofá velho caindo aos pedaços, que era da antiga dona. Então a gente ficou durante muitos anos com esse sofá, porque não tinha condição de comprar sofá. Então a gente ficou muito tempo com esse sofá velho, gente. Eu me lembro que esse sofá era totalmente feito, totalmente velho, a gente ficou com ele. Uma mesa, que eu não sei, não me lembro como foi que minha mãe conseguiu essa mesa de madeira, que a gente ficou durante muito tempo. O fogão, gente, muita coisa a gente trouxe de lá pra cá. Então, ou seja, tinha que trazer tudo muito bem embalado, porque não era coisa nova, né? Quando é novo, a gente não tem vergonha, né? Que vizinho veja, mas quando é velho, quando tá enferrujado, caindo aos pedaços. Mas isso aí fez com que a gente se tornasse pessoas boas que a gente é hoje, né? Hoje a gente dá valor a cada coisa, hoje a gente aprendeu a ser seres humanos melhores, né? Com a dificuldade. Dentro de casa às vezes, né? E eu via vizinhos conversando, dizendo que o nosso barraco ia cair. Gente, eu ouvia, e às vezes eu nem passava para minha mãe, porque eu tinha vergonha, né? Eu não queria que ela ficasse triste com isso. E o que deixava a gente mais tranquilo nesse lugar, assim, entre aspas, é que a gente não se sentia tão só, porque minha tia morava aqui em frente, tinha que ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, e é isso. E sempre pedindo a Deus e dizendo, conversando com Deus, que um dia a nossa situação ia melhorar, que a gente ia conseguir ter mais dignidade, né? Para poder
construindo essa casa e ninguém mais humilha a gente, né? Como humilhava, né? Gente, vocês acreditam? É sério, tem gente que gosta de aproveitar da fragilidade dos outros, né? Gente, vocês acreditam que um rapaz, eu nova, eu não tinha essa experiência toda com dinheiro, só tinha eu e minha mãe para resolver, minha mãe sempre saía comigo. E vocês acreditam que nesse negócio de pedir informação no caixa eletrônico de um banco, que eu não vou falar aqui o nome, o rapaz trapaceou e ainda levou R$ 100 da minha mãe. Ele levou R$ 100 da minha mãe, menos R$ 100, né, gente, do que já não tinha para poder fazer a reforma da casa. Então eu me lembro que quando a gente chegou em casa, ela tinha percebido, né, que tinha sumido R$ 100. E foi um desespero, porque naquela época, imagina, há mais de 20 anos atrás, R$ 100 era dinheiro, né? Não é como hoje, mas R$ 100 era dinheiro. Uma situação muito triste mesmo, sabe? Muito triste, muito triste. Era tão triste que, é sério, às vezes eu nem acreditava que a gente estava passando por aquilo. Mas a gente estava passando, era real. A gente não tinha condições de comprar o botijão de gás. Ou seja, a gente tinha um fogãozinho velho, mas cadê o dinheiro para comprar o botijão de gás que não tinha? Eu me lembro que teve uma vez que minha mãe queria fazer um feijão, né? E a gente tinha um fundinho aberto, né, onde tinha mais lixo do que tudo, então tinha muito lixo, não tinha chão, piso, nada, era barro mesmo, então era aquela porcaria. E aí minha mãe, e agora que eu tô falando com vocês, vem assim um filme na minha cabeça, sabe? A gente pegou uma lata de tinta e botou carvão dentro para poder fazer um fogo para cozinhar esse feijão. E o fundo, gente, começou a esfumaçar, então encheu de fumaça e os vizinhos tudo reclamando, porque tinha aquela fumaça e tal, reclamando de algo, né, que a casa deles tinha gás e a gente estava fazendo aquela fumaça para a gente cozinhar, para a gente se alimentar, né. Só que as pessoas que estão do outro lado não sabem da necessidade do próximo, né. E as pessoas têm mania, né, eu digo as pessoas, a gente, né, porque eu sou ser humano, eu sou falha, tem mania de julgar sem conhecer, né. Esse é o problema todo, das pessoas julgarem a história do outro, julgar a pessoa sem saber da história, né? Ou seja, não calçar o sapato que aquela pessoa calçou, não fazer a caminhada que aquela pessoa fez. Então, assim, tem mania de julgar, não pergunta se você quer ajudar, tem mais prazer em julgar. Essa é a falha do ser humano, é o julgar sem conhecer, né? O botar rótulo sem saber do conteúdo da pessoa, até porque o julgar também já é um erro. Então assim, as pessoas não eram nem para estar julgando, nem sabendo, nem sem saber. Ninguém tem o direito de julgar a vida de ninguém, o que acontece e o que não acontece. Se adaptar, e fora que era um lugar novo, né, com pessoas novas, tudo novo, né, gente. A gente teve que mudar a nossa rotina, a gente teve que deixar tudo para trás, não porque a gente queria, mas porque a gente precisava fazer aquilo se a gente quisesse ter algo na vida, né? Eu me lembro que a gente ficou muito tempo, gente, muito tempo sem móvel. A gente não tinha móvel novo, tá? A gente já chegou daqui, já chegou aqui já pegando coisas velhas dos outros, porque não tinha condições nenhuma de comprar. Então foi muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Não foi uma coisa fácil de lidar, sabe? Foi uma coisa muito difícil, muito complicada mesmo de passar. A gente passou por toda essa dificuldade, mas a gente continua unido, tá bom? Fez com que a gente se unisse mais, né? E fez com que a gente
fez com que a gente se tornasse pessoas mais fortes e melhores, né? Na verdade, a palavra certa é essa, pessoas fortes e melhores, né? E Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Deus sabe de todas as coisas. Aqui foi um terreno muito grande, onde cabiam 3 quartos, eu me lembro que tinha 3 quartos. Meu tio passou a dormir no último quarto. E assim, era uma casa que eu me lembro que a sala, só a sala que tinha um chão vermelho, que minha mãe sempre passava cera, aquelas ceras antigas com paninho, e depois passava um paninho seco para brilhar. Quem é das antigas vai lembrar. Cozinha, o banheiro também era um chãozinho verde, de cimento. Então assim, o resto da casa toda era só terra, mesmo barro, e era um tipo de chão que tudo quebrava. Deus é tão bom em tudo que faz. Deus é tão maravilhoso. Gente, é sério, a fé que eu tenho em Deus, é tão grandiosa, sabe? Deus é tão bom que Deus me fez voltar. Gente, eu saí daqui, da casa de minha mãe, já estava bem organizadinho, né? Eu me lembro que eu trabalhava, então assim, eu botei um piso na casa de minha mãe, eu consertei algumas coisinhas e tive meu segundo filho e queria ter uma vida para mim, queria ter minha casa, né? Queria ter meu cantinho com meu marido. Eu me lembro que eu tive meu segundo filho, Eduardo, e ainda estava nessa casa aqui, onde nada era rebocado, tinha ainda barro, tinha ainda coisa sem rebocar, tudo muito simples, muito assim feinho, sabe? E para você ver como a situação demorou de mudar, né? Não foi uma coisa da noite pro dia, foi uma coisa que passou anos para poder conseguir um reboco, conseguir mudar um telhado. Então tudo na dificuldade. A gente alugou uma casa, veio para aqui para perto, porque eu não queria sair de perto da casa de minha mãe, né? Então assim, eu saía de minha casa, que era só virar a rua, a esquina, e vinha para cá. Aí depois de um bom tempo que eu saí dessa casa, levei um tempinho nessa casa aqui, que a dona da casa pediu a casa a gente. Eu não sei qual foi o motivo que ela chegou ao ponto de pedir a casa a gente pagava tudo certinho, mas ela pediu a casa a gente. Então assim, a gente saiu daqui para morar perto da casa dos meus sogros, que chegou lá também, a gente ficou um tempinho e também a gente teve um prazo, a gente teve que sair de lá. E aí a gente teve uma ideia, né, de conversar com meu tio. Olha como Deus é maravilhoso, né? A gente teve a ideia de conversar com meu tio para poder meu tio nos ceder um espaço aqui para a gente construir nossa casinha aqui. Que de primeiro a gente ia bater laje na casa toda para fazer nossa casa em cima. Só que, gente, era muito dinheiro que tinha que gastar, era muita coisa que tinha que gastar. Então a gente foi para a parte mais fácil, que era o que? A gente ficou na parte dos quartos, tá bom? Mas antes da gente sair da parte dos quartos, para poder, né, antes da gente sair, né, e vir morar aqui na parte dos quartos, a gente teve primeiro que consertar a parte de minha mãe, porque assim, para poder transformar essa casa em 2 casas, a gente teve que primeiro resolver a parte da minha mãe, deixar tudo certinho para ela, banheiro, quarto, tudo certinho, chão, tubulação de esgoto, de água, a gente teve que resolver, teve um gasto lá, para depois a gente vir para aqui e construir nosso cantinho, nossa casa. Então assim, foi tudo muito difícil, foi tudo muito lento, porque eu trabalhava na época, então assim, eram 2 dinheiros, mas que gente, para construir a casa, quem sabe, né, vai me entender que construir casa é muito difícil, você gasta demais. Meninas, e né, e foi isso, como eu estava falando a vocês, Deus é tão maravilhoso que me fez eu retornar, né, para casa de minha mãe, entre aspas, né, morar do lado da casa da minha mãe, né, sair também do aluguel, eita, manchou aqui, sair também do aluguel e morar pertinho da minha mãe, né. Eu entendo isso como superação. Foi muito complicado passar por isso tudo desde o início lá atrás, tá bom? Humilhações, sabe, tanta coisa que já aconteceu. Eu vim pra cá também passar a humilhação, né, de estar morando em um barraco onde eu me sentia mais humilhada, porque eu via que tinha gente que me julgava, tinha gente que olhava pra gente torto, olhava pra gente estranho, como se a gente fosse um alienígena, né? Se a dignidade das pessoas só valesse a pena se vocês morassem numa casa boa, bem arrumada, bem instalada, né? Como se a gente fosse pessoas que não prestavam, né? Só porque a gente morava em um barraco, porque a gente não tinha condições de fazer uma casa no momento, né?
E aí a gente começou a construir, né? Casa aqui também para morar perto de minha mãe. Aí que foi que a situação começou a melhorar, né? Eu já estava trabalhando. Na verdade, bem antes, né, até de construir a casa de minha mãe, quando eu morava aqui, né, quando não era barraco, quando já tinha mudado do barraco para casa de broco, né, eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu tinha precisão, eu tinha necessidade de trabalhar, porque já tinha um filho. Então, assim, eu comecei a fazer bicos, comecei a fazer faxina. Eu me lembro que eu fazia faxina no bairro aqui perto, 3 vezes na semana. Então, eu trazia muito alimento, né, para dentro de casa através da minha faxina. Passei a estudar de noite, porque eu fazia faxina, do trabalho e ia andando, gente, a parte assim inteira da Centenário sozinha para ir para o colégio que ficava do outro lado, para poder lutar e trazer, né, uma dignidade para minha mãe e para minha família, né. Eu e meu marido, né, construímos essa casa aqui numa dificuldade também, porque a gente ficou durante muito tempo assim. A gente fez a casa simples mesmo, poder cair dentro e morar. A diferença foi que, como ele trabalhava, eu também trabalhava, a gente rebocou, a gente botou piso, a gente fez do jeitinho que a gente podia fazer no momento. E hoje estou aqui, né, do lado da casa de minha mãe, do lado da casa do meu tio, que ele continua morando com minha mãe, tá bom? Que é o meu segundo pai. E é isso. Meninas, e lembre sempre, no final tudo dá certo. A gente pode passar por dificuldade, por aperto que for. Pessoas podem vir contra, dizer palavras negativas, dizer que você não vai conseguir. Mas, gente, quem sabe de nossa vida é Deus. E não são essas pessoas que vai diminuir a gente, fazer com que a gente não caminhe para realizar nossos sonhos e conquiste nossas coisas, tá bom? Então, acredita sempre que você vai conseguir, que Deus sabe todas as coisas, tá bom, gente? Não desista, foque e fé que tudo vai dar certo, tá bom? Contando para vocês aqui como tudo começou. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aí que eu quero saber, se inscreve no canal, para vocês que ainda não são inscritos, deixa lá o like de vocês, me acompanha nas redes sociais. E é isso, tá? Essa foi a minha história de vida, essa foi a minha superação, tá bom? E é isso, e muito obrigado por ter me acompanhado no tour pela minha casa, tá bom? E me acompanha aqui também. Beijo e muito obrigado por tudo, sejam sempre bem-vindas, tá? É isso. Até o próximo vídeo.